Queridos, a paz do Senhor, muito bom estar aqui com os irmãos. Obrigado pela oportunidade que a nós é concedida de estar aqui para liberar uma palavra para a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Joel, esse santo homem de Deus, um profeta que o Senhor tem levantado para essa geração. Celebrai, que muito nos abençoe, abençoa vidas por aí, no mundo afora. Deus abençoe a vida do André da Carruagem, Amanda de Campos, toda a equipe Celebrai, todos que estão aqui participando e fazendo parte, ajudando para contribuir nessa transmissão. Quero deixar uma palavra para a vida de todos os irmãos, viu? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Eu me faço acompanhado da minha esposa, cantora Jéssica Curione. Está ali, que Deus abençoe a minha digníssima esposa. Vou tentar ler aqui, viu? Eu estou sem óculos, mas vamos lá. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso que vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar que saía do meio do fogo. Queridos, o texto que nós tomamos por exposição é um texto muito familiar. Afinal, nós estamos falando sobre o livro do profeta Ezequiel, e mais precisamente sobre a vida, ou pelo menos uma parte, o início da chamada do profeta Ezequiel. Todos nós sabemos que o livro do profeta Ezequiel está dentro de um contexto quando o povo está aprisionado dentro da Babilônia. Babilônia foi um lugar que o Senhor escolheu para levar o seu povo para tratar, como um lugar de tratamento, de correção para o seu povo. Motivo, o ponto que o povo chegou de cair todas as vezes em idolatria. Se pegar o período ou o livro dos Juízes, você vai ver quantas vezes o povo cai em idolatria. Deus levanta um juiz para tirar o povo da mão dos opressores, e o povo volta a se rebeliar contra Deus, a idolatrar, e Deus então levanta outra nação para oprimir o seu povo, e Deus levanta o juiz. E isso não vai se dar por uma, duas ou três vezes, mas algumas vezes, ao ponto de Deus precisar levantar mais ou menos 13 juízes, sem contar o profeta Samuel, que é o último dos juízes e primeiro dos profetas. Deus levanta para que o povo não caia mais em idolatria. Deus está preparando um cativeiro esse que Deus então levanta o profeta Jeremias para falar acerca desse cativeiro. Jeremias, ele profetiza, e a profecia é que o cativeiro duraria 70 anos, período que o povo ficaria preso para que viesse se consertar. Eu gosto da profecia de Jeremias porque a Bíblia diz que Deus vai dar o tempo certo. Deus já dá o período que o povo vai entrar e também vai dar o período que o povo vai sair. Porque no período de escravidão, no período de escassez, Deus sabe o momento que a gente entra e o momento que a gente sai. O povo ouviu diversos profetas falando. Deus se utiliza da boca de muitos profetas para falar ao povo, e o povo não se converte, não voltam a Deus, ao ponto dos sacerdotes estarem corrompidos, alguns profetas corrompidos, como no livro do profeta Jeremias é mencionado. Deus então, ele começa a preparar o cativeiro, e é nesse período que Deus levanta o profeta Abacuque, e Abacuque vai fazer um questionamento a Deus, quando Abacuque diz assim: Senhor, até quando gritarei violência e o Senhor não ouvirá? Abacuque questiona e pergunta: Deus, será que o Senhor é conivente com o pecado do povo?
O povo erra, o povo peca, o povo cai em idolatria e parece que nada acontece. Deus então, para amenizar a fúria de Abacuque e até mesmo tranquilizar o seu coração, Deus responde à oração de Abacuque e diz assim: Abacuque, eu estou olhando tudo, eu estou vendo o que o meu povo está fazendo, e tem mais, eu vou me manifestar, eu levantarei a Babilônia como instrumento de juízo contra o meu próprio povo. Porém, Abacuque vai questionar a Deus dizendo assim: mas Senhor, como pode? O Senhor vai levantar uma nação que peca mais do que nós, uma nação que erra mais do que a nossa, e o Senhor vai levantar como instrumento de juízo para nos castigar? Deus diz assim: Abacuque, fica tranquilo, o justo aprenderá a viver da fé. E tem mais, eu vou levantar Nabucodonosor, rei da Babilônia, os caldeus como instrumento de juízo contra a minha nação, mas o dia de acerto de conta com a Babilônia também vai chegar. É aí que Abacuque, no capítulo 3, começa a entender os projetos de Deus e começa a dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que nos currais não haja vaca, que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Deus acha por bem nesse tempo levantar o Nabucodonosor. Nabucodonosor era um general com mais ou menos 27 anos de idade, quando seu pai Nabopolassar morre e ele assume o governo da Babilônia. Diz a Bíblia que ele levanta-se contra o povo judeu, e ele vai levar o povo em 3 levas. Primeira leva, 605 anos antes de Cristo. 9 anos mais tarde, Nabucodonosor volta para levar a segunda leva. 11 anos depois, Nabucodonosor ele leva a terceira leva. Mas vale a pena dizer que na primeira leva ele só leva os cultos. Está ali entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda leva está o profeta Ezequiel. 10 ou 9 anos depois, Ezequiel é levado e o número considerado de 10.000 cativos. Entre esses está o profeta Ezequiel, e é sobre ele que eu quero falar. Ezequiel, para quem não sabe, ele era filho de Buzi. Ezequiel tinha 25 anos de idade quando foi levado para a Babilônia. Ezequiel estudava para ser um sacerdote, se preparava para o ofício sacerdotal. Então, ele se preparando, porque aos 30 anos ele assumiria o lugar, ou aos 30 anos ele começaria a exercer um ofício sacerdotal, ou sacrificar como sacerdote, começar as suas funções. Só que a Bíblia diz que o sonho de Ezequiel é interrompido, o sonho de Ezequiel é paralisado quando Ezequiel sai de Jerusalém, do lugar do templo, o lugar do templo que Salomão construiu, aonde Deus se manifestava, e ele é levado para dentro do cativeiro, para dentro da Babilônia. Ou seja, imagine Ezequiel cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio de expectativa, dizendo: só falta 5 anos para eu assumir o ofício sacerdotal. Mas ele é levado cativo. Mas Ezequiel não sabia que não era em Jerusalém, mas era no cativeiro que Deus iria se manifestar para ele. Se eu fosse colocar um tema aqui para te abençoar, o tema seria cativeiro, lugar de viver maiores experiências com Deus. Para Ezequiel, o lugar do ápice do seu ministério seria Jerusalém, mas para Deus não, foi a Babilônia, um lugar de juízo, um lugar de escravidão. Porque enquanto Ezequiel estava na Babilônia, ele estava trabalhando um trabalho escravo. Ele descia ao rio Quebar para tirar argila, levar para os fornos da Babilônia, para se construir o palácio, para construir a cidade da Babilônia, que era o centro de tudo, a cidade que Nabucodonosor estava construindo. Só que a Bíblia diz no capítulo de número 1 que enquanto Ezequiel estava próximo à beira do rio Quebar, e diz mais, Ezequiel, a Bíblia diz no 30º ano, isso quer dizer a idade de Ezequiel, significa a idade dele. Ou seja, ele foi levado para lá aos 25 e aos 30 Deus se manifesta. O cativeiro de Ezequiel durou 5 anos. O cativeiro, ou melhor, Ezequiel não ouviu o Senhor falar durante 5 anos, mas depois de 5 anos Deus decidiu se manifestar. E como Deus decide se
manifestar. Ezequiel, estando à beira do rio Quebar, foi quando ele olhou para cima e ele diz assim: eu vejo os céus abertos. E quando ele olha o céu aberto, ele percebe que ali não é uma coisa normal. Ou seja, Deus levou Ezequiel para o cativeiro, para o céu se abrir para ele. Eu sei, o período que nós estamos vivendo é um período de crise, é um período caótico, em que todos estão aprisionados, cada um dentro do seu próprio cativeiro, cada um dentro da sua própria casa, sem saber o que fazer. Mas a verdade é, Deus preparou esse tempo para mostrar para nós que esse é o tempo que o céu vai se abrir, esse é o tempo que ele vai se manifestar. É nesse período de cativeiro, é nesse período de crise que nós viveremos as maiores experiências com Deus. A Bíblia diz que quando Isaías, ele viu que o seu primo morreu, ele chega no templo, mas quando ele olha para cima, ele diz assim: eu vejo os céus abertos e eu vejo os anjos, os serafins voando em volta de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, imagina Estevão gritando ai, e cada pedrada que ele recebia, ele gritava ai, cada pedrada que atingia ele gritava ai, e o sangue escorrendo da cabeça até os pés. Mas enquanto Estevão gritava ai, parece que eu vejo alguém dizendo: Estevão, ai, por quê? Ele grita ai, que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Aonde você estiver agora, eu profetizo que o céu vai se abrir para a sua vida. Aquilo que você nunca viu, você vai ver. O Senhor vai se manifestar. Eu profetizo que depois desse tempo de cativeiro, o avivamento chegará para a tua casa, chegará para a tua vida, chegará para os teus negócios. Tem gente dizendo: ela vai quebrar, vai falir, a empresa dele vai fechar, vai ser mandada embora. Mas Deus me trouxe para dizer: é nesse cativeiro que eu vou mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Isso receba agora, aonde você estiver. Deus não nos deixou sozinho nesse cativeiro. Deus nos trouxe para cá só para você ver coisa que você nunca viu, só para você ver o céu aberto, só para ele se manifestar. Alguém vai dizer: olha, depois que ele saiu desse cativeiro, ele saiu mais forte, ele saiu mais firme, ele saiu com mais constância, ele saiu mais crente, porque Deus te levou para mostrar que ele é o Deus da tua vida. Aleluia! Ezequiel está preso, ele diz: eu vejo os céus abertos. Gente, olha o que Ezequiel está vendo. E os céus abertos, quando ele está vendo os céus abertos, ele vê que um ser, na realidade, o trono de Deus vai sair dos céus, vai atravessar a Via Láctea. E quando ele passa, o trono de Deus passa, as estrelas vão se curvar. Adelino Nelson Rocha diz que as estrelas cantam quando ele se passa. Mas para quê? A estrela cantou, o sol se curvou quando ele passou para atender a oração de um crente, de um profeta que estava dentro do cativeiro. Oh, aonde você estiver agora, levanta suas mãos. Eu recebo a autorização de Deus para dizer agora para você: se prepara, o toque de Deus chegará na tua vida agora. Agora, o toque de Deus chegará na tua casa agora. Depois você vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, o cativeiro me amadureceu. Aleluia! Deixa eu terminar aqui. A Bíblia diz que Ezequiel, ele está olhando e ele vê. E o que é que ele está vendo? Ele está vendo um ser, gente. Não dá para identificar o que é. Ele está vendo os querubins, a visão dos querubins, a mesma visão de Ezequiel, capítulo de número 10. E quando essa visão chega, Ezequiel vê que nos pés dos querubins existiam alguns aros de rodas, e no meio dos aros tinha olhos. E em cima dos querubins tinha um firmamento. Olha, em cima do firmamento tinha alguém assentado. E quem era esse? Era Deus, assentado no alto e sublime trono. E o trono se movia para onde os querubins, o rosto que estava posicionado, virado. Eles andavam para lá, andavam para cá com direção. Gente, escuta aqui. Ezequiel diz assim: é nesse tempo que eu tive visões de Deus. E o texto diz que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel.
Ezequiel. Gente, Ezequiel não tinha mais a mão do pai para ajudar. Ezequiel não tinha mais a mão dos amigos para ajudar. Ezequiel não tinha mais os companheiros para ajudar, porque todos estavam na mesma situação. Mas a Bíblia diz que quando ele achou que ninguém mais iria ajudar, ele diz: a mão da terra me falta, mas a mão do Senhor se manifestou. Eu vim profetizar para a tua vida agora, e receba onde você estiver. Lá vai, se prepara, porque a mão de Deus vai te acompanhar. A mão de Deus vai andar contigo. A Bíblia diz que perguntaram para Neemias: Neemias, qual é a garantia que essa muralha vai ficar de pé? Neemias disse assim: a garantia é a mão do Todo-Poderoso está. Isaías um dia disse assim: Deus toma a boca dele e diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nem ninguém vai atrapalhar o projeto de Deus para a tua vida. Tu és o Ezequiel que Deus colocou no cativeiro para mostrar para você que a tua chamada está na mão dele, o teu ministério está na mão dele, a vida está na mão dele, a tua casa está na mão dele, o teu casamento. Eu recebo de Deus aqui. Aonde você estiver, receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus. Glória. Vou chamar aqui o André da Carruagem para terminar com uma canção. Receba essa palavra agora, em nome de Jesus. Cadê minha amiga missionária Amanda? Vem pra cá, terra, pastora Amanda de Campos. Ô, glória. Lá, menor. Paleta de fogo. Aqui é o vivoz. Vai dando glória pra Deus aí. Ô, glória. Você que guardou a panela, pegue de volta. Isso. Já afasta o sofá e dá lugar. Chama as crianças, tudo pro meio aí pro meio da terra aí. Vamos lá? Ô terra, terra.